Pronto, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a questão da economia da Europa. A gente já viu as características geográficas, né, do continente, a formação do continente europeu, a gente viu a questão populacional e agora a gente vai ver um pouco sobre a economia daquele continente, da Europa. Então, o continente europeu, como a gente já bem vê aqui, né, vai ter uma atividade industrial bem à frente do tempo. E também porque foi lá onde iniciou a Revolução Industrial, a Revolução das Máquinas que repercutiu no mundo todo. Então, inicia lá na Inglaterra, lá em meados do século XVIII, e vai ganhar, né, o espaço no mundo todo a questão da industrialização, que é o grande destaque da Europa. Então, de modo geral, os países da Europa mais desenvolvidos economicamente, nós temos a Alemanha, é um país bem desenvolvido economicamente lá na Europa, Reino Unido, França. Eles possuem, é um exemplo, né, de países bem ricos da Europa, eles possuem um elevado nível de desenvolvimento industrial e agropecuário, ou seja, o mais moderno. Então, além de ter, né, essa questão industrial bem desenvolvida, então, consequentemente, a questão agropecuária será bem desenvolvida, porque terá um mecanismo para isso a partir do processo de industrialização. Aí já os países menos desenvolvidos economicamente, nós temos Grécia e Portugal como exemplo. É, e também grande parte dos países da Europa Oriental. Então, assim, a Europa, como eu falei na outra aula, né, quando a gente estava vendo a questão do território em si, né, geograficamente, a divisão que o continente sofreu, né, de ocidental e oriental. Então, o lado ocidental adotou o sistema econômico capitalista, se desenvolveu, né, muito bem, como o caso da Inglaterra e França e parte da Alemanha. Esses países também, como Portugal e Grécia, embora, né, esteja do lado ocidental, já não tiveram o mesmo desenvolvimento econômico como os demais. Então, assim, vai ser bem diverso a economia, o crescimento econômico, o nível econômico da Europa em relação aos países. Então, do outro lado, que adotou o sistema socialista, que chama-se a Europa Oriental, ela já não teve um desenvolvimento muito bom. E aí, hoje, né, fins da década de 80, início da década de 90, da década de 90 para cá, no caso, fins do século XX, foi que esses países entrou no rumo do capitalismo e vem buscando de todas as formas acompanhar o ritmo dos países bem desenvolvidos, como no caso da França, Inglaterra e a Alemanha conseguiu se reestruturar porque com a queda do muro, né, de Berlim, um lado já era capitalista. Então, um lado da Alemanha já estava muito bem e aí conseguiu se organizar e tornar uma grande potência mundial. Então, a gente entende isso na questão econômica da Europa. O lado ocidental é onde a gente encontra esses países bem desenvolvidos. Então, o lado ocidental, apesar de ter países mais ricos do que outros, porque existe vários países do lado ocidental, mas eles são ainda diferenciados e ainda conseguem ser melhor do que os do Oriente. Então, como eu falei a princípio, né, que estão tentando melhorar seu sistema econômico. E aí no livro de vocês, na página 138, né, pode ser observado isso, né, numa tabela em que tem os países ocidental, né, do lado do Ocidente, e os países do Oriente, e observar o PIB, né, o Produto Interno Bruto de cada um, né, que eles conseguem acumular durante cada ano, né? E aí a gente vê como é o PIB, por exemplo, da Alemanha, um PIB muito bom já em relação ao Reino Unido e à França. Aí do Ocidente a gente vê como o PIB é bem fraquinho, né? Que ainda está tentando, do Oriente, que ainda está tentando evoluir, como o caso da Romênia, da Ucrânia, né? Que são países do lado do Oriente que
estão buscando ainda se desenvolver. Lá nós vamos encontrar a Rússia, né? A Rússia vai se destacar, embora seja do Oriente, mas vai se destacar em relação aos demais, é o único. Aí, nessa questão da atividade industrial. A atividade industrial se desenvolveu muito bem na Europa, porque naquele período, né, a queima de carvão era a principal fonte, como está descrito no livro na página 139, era a principal fonte de energia usada no funcionamento das máquinas a vapor das fábricas. Por isso, as primeiras áreas industriais da Europa se desenvolveram próximas de bacias carboníferas, onde tinha grande produção de carbonos, né? Naturalmente falando. Então, onde havia a produção, né, desse recurso natural, foi ali onde se desenvolveu as primeiras indústrias da Europa. No caso, a gente vai lá na Inglaterra. E a Inglaterra foi o primeiro porque ele teve mais condições, que vê a questão da pirataria, teve a questão do puritanismo, né? A Revolução Gloriosa que aconteceu lá, mão de obra farta e barata, as ricas minas, né? que já é existente. Então, tudo isso contribuiu. Aí, quando a Inglaterra inicia seu processo, aí a França já pega o embalo e depois vem a Alemanha e assim vai seguindo, né? O que desmantelou a situação desses países foram as duas guerras, né? A Primeira e Segunda Guerra. Desmantelou o desenvolvimento maior desses países. Mas, mesmo assim, conseguiram se restabelecer e se reorganizar a partir de uma política interna, né, bem organizada. Então, está aí, né, as características que levam esse continente a ter um grande desenvolvimento industrial. E aí, isso também pode ser observado na página 139, né, as atividades industriais na Europa, né, do ano de 2013. E lá tem, né, tem muitos, né, e são os países, né, todos os países da Europa lá podem ser encontrados. E a indústria, né, ela é bem diversificada na Europa. Vai ter indústrias. Isso que faz com que, né, sejam países, como no caso a Alemanha, França, né, a produção de altas de tecnologia faz com que eles se destaquem frente ao mundo. Quanto maior for largar aquela ideia, né, da industrialização de base. Claro que a de base é importante, né, para dar origem a outras, né? Eles já vão produzir avião, já vão produzir carro, já vão produzir outros e outros bens, né, mais sofisticados, digamos assim, né? Como no caso o computador também. E aí vem a questão da realidade industrial, diferente. Como falei anteriormente, alguns países economicamente ligados à indústria vão se desenvolver diferentemente, embora dentro do mesmo continente. E aí onde entra? Os países industrializados, como França, Alemanha, Inglaterra, Reino Unido, quer dizer, são países diferentes, ou seja, são países muito bem industrializados. Por outro lado, tem os intermediários, no caso Portugal, Grécia, Espanha, vão entrar como países intermediários, né? Ou seja, eles não são industrializados como França e Alemanha, porém também eles não são pobres, né? Eles são países que estão em transição, né? Na questão do desenvolvimento industrial. Em compensação, vamos ter países de baixa industrialização. E os países de baixa industrialização são justamente aqueles que estão no Oriente, na parte oriental, como eu falei anteriormente. Aqueles países que tinham assumido o sistema socialista, eles ficaram com uma baixa. Hoje eles têm uma baixa industrialização, né? Apresenta, né? Na questão do capitalismo, como é o caso da Croácia e da Albânia. Mas eles têm buscado, como eu falei, evoluir frente a essa realidade. Outro ponto importante é a questão da agropecuária, que eu já expliquei para vocês, né? A agropecuária é a junção de agricultura mais pecuária, né? Essa situação econômica também quer dizer que, além da industrialização, é um meio econômico muito bom, tem também a agropecuária, que também é outro meio econômico, que se torna melhor ainda nos países que são bem
desenvolvido tecnologicamente. Então, a agropecuária, ela tem grande destaque mais ainda nos países que são desenvolvidos. Por quê? Porque eles têm condições de investir no maquinário mais sofisticado para a agricultura, né? Ou seja, para ter mais produção. Então, quanto mais máquinas bem evoluídas tecnologicamente falando, mais riqueza, ou seja, mais produções terá, já que são países capitalistas, e a ideia do capitalismo é essa, é produzir, 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 né? Enquanto menos tempo, né, melhor. Não levar mais tempo para produzir, mas o menos tempo, porque levando menos tempo, eles produzem mais coisas, né? Mais produtos. Então, nós temos aí, na página 141, vocês vão encontrar as maneiras, as maneiras como isso acontece, né? Nas áreas central e norte, caracterizada por temperaturas baixas, lá vai ter uma certa produtividade agrícola. As produções agrícolas que mais se destacam são a de beterraba, de cereais, como trigo, aveia e milho. Nessa parte ali, né, onde as temperaturas são mais baixas, ou seja, onde são temperaturas frias, né, onde é mais frio, vai conseguir desenvolver cereais e beterraba, um exemplo, né, de produtos da agricultura que se desenvolve na parte mais fria do continente. Já onde as temperaturas são mais elevadas, né, já um certo calor, né, nesse local nós vamos ter a grande produção de frutas cítricas e de uvas. Então, na parte mais fria, né, tem os cereais, na parte mais quente do continente já vai ser a produção de frutas cítricas. Que também no livro tem um mapa, um belo mapa, onde a gente pode encontrar tanto a questão do florestamento, do tipo de agricultura, né, da pecuária, pela legenda, como também o que se produz neste continente. Aí outra coisa também importante de se observar é que nesses países desenvolvidos, o governo, ele ajuda, ele contribui com os agricultores, né? Os que estão voltados mesmo para a produção agrícola. Que eu digo agricultores, mas são pessoas que têm riqueza, que têm condições de ter um maquinário, né? Só que o governo também incentiva, né? Ele investe, ele valoriza aqueles que estão nesse sistema de produção, até porque a agricultura ela é muito importante na vida da gente, tanto a agricultura como a pecuária. A gente precisa dos dois, né, para sobreviver, porque a gente não vai comer máquina, né? A gente não vai comer ferro. Então, a indústria em si, ela produz um maquinário bem desenvolvido para ser colocado ali na roça e plantar, né? Tanto plantar como colher, ou seja, fazer com que se desenvolva mais rápido e tenha mais produções. E aí o governo, nos países desenvolvidos da Europa, ele investe, ele incentiva os produtores, né? Ele dá subsídios agrícolas para que de fato isso aconteça. Já nos países, isso no Ocidente, já nos países do Oriente, da Europa, não tem essa atenção governamental. E aí dificulta mais ainda o ritmo de desenvolvimento econômico nessa parte do continente. Então a pecuária tem muito destaque da Europa Ocidental, eles dão bastante atenção, né, no que tange a prática da pecuária, nesse sentido aí onde tem grande parte da Europa Ocidental utiliza recursos modernos, como o acompanhamento constante de médicos veterinários, programas de vacinação, inseminação artificial na região ocidental. Então, eles se preocupam muito. Os países da Europa Ocidental, os países que sempre foram capitalistas, né, desde quando, né, o sistema chegou, então se desenvolveu muito bem, ao contrário dos países socialistas que ainda enfrentam muitas dificuldades para acompanhar o ritmo acelerado que vai os países ocidentais frente ao mundo na questão tecnológica e industrial. E a Rússia, como eu falei, mesmo no Oriente, ela é um país que se destaca também economicamente. Não tão quanto os outros, né? Mas que é o melhor ainda país em relação aos outros do Oriente que tem mostrado resultados econômicos. Então a gente fica aí, né, com
essa aula sobre um pouco da economia europeia e depois a gente vai dar continuidade estudando a União Europeia.